Está utilizando o Monjaro ou qualquer outra canetinha emagrecedora? O que não te contaram sobre o uso dessa medicação? Bom, eu sempre falo que para as coisas sempre existem os dois lados. E para que eu possa estar te falando sobre os dois lados da situação dessa utilização da caneta emagrecedora, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no meu canal, dar um like, para que eu possa estar te ajudando com informações de qualidade, com embasamento científico. Eu sou Jureci Machado, nutricionista com experiência profissional há mais de 22 anos e estou aqui para te falar sobre todos os assuntos relacionados com a nutrição, mas especialmente agora, nesse momento, sobre o uso da caneta emagrecedora. Bom, é notório o quanto tem se buscado a utilização dessa caneta. E o que eu vou te falar aqui não é se ela é boa ou ela é ruim. Eu vou te falar algumas coisas que não te contaram sobre a utilização dessa caneta e coisas que você precisa saber antes de utilizar. Ou se você já está utilizando, para que você possa ter alguns cuidados para que você não venha a ter problemas com essa utilização. Pois bem, como eu disse, para tudo existem os dois lados da história. E um dos lados da história é que a caneta, como ela é administrada, uma substância análoga a dois hormônios que nós produzimos no nosso corpo, geralmente no intestino, o GLP-1 e o GIP, são hormônios que mantém a glicemia mais equilibrada, por isso te mantém mais saciado, mantém melhor o teu controle de saciedade, não te dá aquelas gana por querer comer o tempo todo, enfim, então ele te dá um certo controle alimentar. Porém, nós precisamos entender que existem algumas pessoas que podem sim a desenvolver alguns efeitos colaterais e nós precisamos cuidar também nesses aspectos. O que a bula do Monjaro ele diz que pode ocorrer como efeito colateral? Bom, além de problemas digestivos, né? Como é um hormônio secretado no intestino, nem todas as pessoas têm intestino equilibrado. Nem todas as pessoas têm um intestino ok, por isso vai ocorrer sim problemas digestivos. Como a aplicação dessa substância ele causa uma gastroparesia, ou seja, ele diminui os movimentos peristálticos tanto do intestino, mas também do estômago, faz com que a digestão fique muito mais lenta. E nem todo mundo consegue se dar bem com isso. Algumas pessoas desenvolvem mais estufamento e problemas secundários a essa situação. E dentre toda essa situação, como o GLP-1 ele é secretado a nível intestinal, mas ele tem uma comunicação muito direta com o pâncreas, dependendo da pessoa, dependendo do grau inflamatório dessa pessoa, pode alterar a secreção e liberação de enzimas pancreáticas e, dependendo, pode provocar uma pancreatite. Por isso que precisamos ficar de olho. Se você tem casos na família ou se já teve algum histórico de pancreatite, tem que ficar de olho nos marcadores bioquímicos e conversar com o teu médico sobre esse teu histórico. Além disso, pode também aumentar o risco de gravidez. Por quê? Porque ele pode inibir e diminuir a ação de alguns anticoncepcionais e algumas mulheres, quando estão com excesso de peso, às vezes estão muito inflamadas, elas também diminuem a sua taxa de ovulação. Então, a qualidade ovulatória dessas mulheres, muitas vezes, pode ser muito baixa. E como a pessoa começa a utilizar o Monjaro e começa a perder peso, começa a desinflamar, pode aumentar a fertilidade. Então, fica de olho ali, tome muito cuidado, porque daqui a pouco teu objetivo é barriga negativa, quando vê, tu tá com barriga positiva. Mas, enfim, tirando as brincadeiras de lado, existem sim problemas muito sérios, tá? Que podem ocorrer. Se a pessoa ela tá com uma projeção de fazer alguma cirurgia, tá? É muito importante alertar o teu médico sobre a utilização do medicamento, porque o medicamento ele diminui a eficácia de medicamentos para dor, especialmente paracetamol, então tu fica muito mais sensível à dor. E também, como ele pode, durante uma cirurgia, por conta da anestesia, ele pode aumentar a frequência cardíaca e ele também pode aumentar o risco de broncoaspiração. Então, por isso que tem que ter uma conversa muito correta com o médico, expor isso a ele, para que ele possa estar sabendo,
tá? Além do que, como eu sempre falo, qualquer medicamento a gente não deve estar utilizando escondido, a gente tem que falar para as pessoas, porque vai que de repente acontece uma urgência e você precise de uma cirurgia de urgência. E o teu médico ou as pessoas ao teu redor não sabem que você está utilizando. Isso pode ser fatal para você. Por isso que nós precisamos sim ter esse entendimento do quanto é importante alertar o médico, tá bom? Tá gostando do vídeo? Fica comigo até o final, porque eu posso estar falando tudo que tu precisa saber. Não esquece de dar o like aqui e se inscrever no meu canal para que você possa estar recebendo todas as informações que eu tenho para te passar. Vamos lá! Mais problemas colaterais que pode ocorrer e que tu precisa estar sabendo. Ele pode aumentar em afecções cutâneas, principalmente na questão capilar, por isso promove muita queda de cabelo. Algumas pessoas que já têm a propensão para desenvolvimento de doença autoimune pode acentuar a alopécia, então pode ficar com grumos faltando na cabeça, tá? Algumas pessoas chamam até de caminho de rato, que parece que fica uns ninhos assim. Ou até mesmo perder boa parte do couro cabeludo. Então, é necessário você saber que isso pode acontecer, justamente para que você não se assuste caso isso aconteça, tá bom? Pode, de repente, também aumentar a predisposição de tumores de tireoide, doenças da vesícula e principalmente, se você é uma pessoa que usa antidepressivos, que tem dificuldade para dormir, o medicamento ele pode, em alguns casos, aumentar a ideação suicida. Então, por isso assim, você está utilizando o Mounjaro? Está notando algumas mudanças assim no teu humor? Tá ficando mais triste? Vai atrás. Conversa com o teu médico, expõe isso para as pessoas da tua família, as pessoas ao teu redor, para que isso não evolua para algo mais trágico, algo ruim na tua vida. Então, o emagrecimento, ele é tão necessário quanto a nossa nutrição, a nossa alimentação. E quando a gente emagrece corretamente, com a nutrição adequada, a gente consegue também melhorar e otimizar a nossa resposta neuronal. Por isso, a gente ativa também a produção de alguns neurotransmissores. Mas quando isso não ocorre da maneira como tem que ser, acaba dando alguns problemas. Então, por isso que eu gostaria que você refletisse sobre isso, tá? Sobre esses aspectos, volta ao vídeo caso tenha ficado alguma coisa por trás e conversa com teu médico, conversa com profissionais que estejam te acompanhando. E volto a falar que não adianta utilizar o Mounjaro sem ter estratégia nutricional. O Mounjaro, ele não vai ser a solução da lavoura se não for feito mudanças e modificações no teu padrão de vida, que não é fácil, não é. Porém, se não for feito, o resultado não vai ser eficaz e você não vai ter todo o teu objetivo atingido. Gostou do vídeo? Não esquece de dar o like aqui, se inscreve no meu canal e manda esse vídeo para as pessoas que você sabe que precisam dessas informações, tá ok? Fica aqui e até mais!